Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. E hoje, para dar continuidade aí, sequência já vimos na aula passada a questão dos atos processuais, né, suas classificações, seus princípios, seu conceito. E aí, esses atos, eles poderão sofrer o que nós chamamos de um efeito processual chamado nulidades. E é importante que vocês conheçam dessas nulidades, os princípios que norteiam essas nulidades, como elas acontecem, como elas poderão ser sanadas e os atos processuais poderão aí ser preservados para se dar continuidade ao processo do trabalho. Então, o que seriam essas nulidades? Bom, como eu falei no início, as nulidades são efeitos, tá? E quando você tem uma nulidade, você priva o efeito de um ato jurídico, tá? Ou seja, é um efeito que produz a privação de outros efeitos, tá? Então, nós vimos na aula passada que os atos ou fatos jurídicos, o ato ou fato jurídico, né, ou um ou outros, já aprendemos que eles são diferenciados entre si, eles vão produzir efeitos. O ato jurídico produz um efeito, o fato jurídico também produz efeito. Ambos terão uma consequência. A questão é que as nulidades, elas acabam privando, elas acabam retirando esses efeitos do ato jurídico, tá? A nulidade acarreta a perda de um efeito de um ato processual. Esse ato é considerado nulo, ele não vai produzir efeitos, tá? Ou seja, o ato processual que seja carregado ou que tenha alguma nulidade, ele vai deixar de produzir aqueles efeitos que eram pretendidos. Por exemplo, você tem ali uma citação, ela tem uma finalidade, ela tem um efeito, né, que é dar ciência à outra parte de que contra ela corre um processo, nós vimos isso, só que se essa citação tiver alguma nulidade, alguma falha grave, ela não vai produzir seus efeitos, tá? Ela vai ser considerada nula, e isso pode não ter somente consequências jurídicas para o ato jurídico em si, podem ter consequências jurídicas para todo o processo. Existem alguns tipos de nulidades que colocam o fim a um processo inteiro, e existem alguns tipos de nulidades que somente colocam ponto final a um ato jurídico, somente se aplicam a uma situação. Então você pode ter consequência das nulidades que vão acabar matando um processo inteiro, né, desde a sua gênese, desde a sua origem, ou você terá nulidades menores, relativas, que não vão praticamente finalizar todo um processo, mas vão encerrar uma parte, tá? Essa parte vai ser retirada e o processo continua a caminhar perfeitamente, continua a seguir o seu rumo. Então, a nulidade é a privação dos efeitos de um ato jurídico. Então, o ato jurídico vem, ocorre uma nulidade, ele não vai produzir os seus efeitos, que são aqueles efeitos que nós estudamos na aula passada, correto? Caso você não tenha acessado, a aula continua aqui no portal, a aula passada com todo o material para que você possa estudar tranquilamente. E aí nós temos um outro conceito, tá? Deixa eu sair aqui da frente da tela para vocês prestarem atenção. Vamos a esse conceito, salvo me engano, do professor Mauro Schiavi, que diz, abre aspas, mais coerente é a visão da invalidade como a atipicidade do ato ou a qualidade do ato viciado, que resulta em uma tendência ineficaz desde que seja alegada e não estejam presentes fatores impeditivos ou ainda se não ministrado nenhum remédio jurídico que tenha sanado aquele defeito. Aí conceito do professor Mauro Schiavi. Fico devendo para vocês porque eu deveria ter colocado o nome dele aqui no final. Mas fica a ressalva no vídeo que esse conceito é do Mauro Schiavi. Então, senhores, essas nulidades dos atos processuais podem ser, como eu falei, absoluta, pode ser uma nulidade relativa, né?
nulidade absoluta, nulidade relativa, ou pode ser conhecido até como um ato processual inexistente, tá? Então temos nulidades absolutas, pelo nome absoluta já te traz uma ideia aí de que é algo mais grave, algo prejudicial, algo que realmente tem um alcance total. Depois nós temos as nulidades relativas, são aquelas que têm um alcance menor, não chegam a anular todo o processo. E temos também os chamados atos inexistentes, aqueles que não existem e não produzem seus efeitos. Além do mais, temos as chamadas que o juiz adora falar durante o processo. Isso são juízes que gostam de falar. Aquela famosa frase, doutor, isso aqui é mera irregularidade. Ou seja, está errado, mas não chega a causar nenhum tipo de prejuízo, ou seja, não é visto como uma nulidade em si. É só uma mera irregularidade que pode ser perfeitamente sanada e o processo continuar sobrevivendo. Então nós temos aí essas quatro, digamos assim, quatro espécies: nulidade absoluta, nulidade relativa, atos inexistentes e as meras irregularidades, também chamadas de irregularidades formais, que não têm muito potencial para causar grandes consequências. Então, são nulos os processos, os atos processuais, quando eles começam a violar as normas de ordem pública e também aquelas de interesse social, tá? O ato nulo não está sujeito ao que nós chamamos do efeito da preclusão, principalmente o ato nulo absoluto, tá? O que é a preclusão? É que você tem um prazo para se manifestar e se você não faz dentro do prazo legal, aquele ato precluiu, né? Você não pode mais fazê-lo, você não poderá mais exercê-lo, assim dizendo, e precluiu, você perdeu o prazo, não poderá mais argumentar sobre ele, e aí ele se torna válido, tá? Mas o ato nulo, somente o ato nulo de forma absoluta, ele não sofre esses efeitos da preclusão. Inclusive, o ato nulo, principalmente o que é nulo de forma absoluta, ele pode inclusive ser declarado de ofício pelo juiz. Ele pode ser identificado pelo próprio juiz no processo e o juiz chega lá e declara: olha, percebi aqui nesse processo que há uma nulidade grave que vai acabar tendo consequências danosas ao próprio processo. Então, observações importantes. E com relação a nulidades relativas, são relativas nulidades quando não violam norma de ordem pública. A anterior são as famosas nulidades absolutas. Essas aqui são aquelas que são relativas, elas têm um peso um pouco menor. Elas não chegam a violar um preceito constitucional, elas não chegam a violar uma norma de ordem pública, e mais, ela tem outras características interessantes. Primeiro que elas não podem ser conhecidas de ofício do juiz, ou seja, o juiz não pode, as nulidades relativas, ele chegar lá de ofício e dizer, olha, houve uma nulidade relativa e eu... Não. Quem tem que fazer isso são as partes. Tá? Depende da iniciativa da parte, não podem ser conhecidas de ofício. Mas existem, mesmo assim, existem algumas regras para se arguir essas nulidades relativas. Elas não são simplesmente, tá? Você tem que, primeiro, você não pode ter dado causa à nulidade. Segundo, existem princípios, como o princípio do prejuízo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que são regras para que eu possa falar sobre essa nulidade, para que eu possa arguir essa nulidade relativa a meu favor. E essas são algumas das características aí das nulidades, que nós chamamos de nulidades relativas, tá? E por fim não, a aula está bem longe de acabar, mas existem os tais atos inexistentes. Os atos inexistentes, eles contêm um erro, um vício, uma falha, e essa falha é tremenda. É simplesmente aquilo que não aconteceu. E aquilo que não aconteceu não pode produzir efeito nenhum, não chega nem a arguir-se qualquer nulidade. A doutrina
diz que mesmo os atos inexistentes têm que ser cassados, terão que ser extirpados. O juiz tem que se manifestar sobre eles, tá? Os atos inexistentes, nesse caso, se equiparam um pouco, tá? Se equiparam um pouco às nulidades absolutas. Vou já, lá na frente, dar um exemplo para vocês. Mas é simplesmente algo que não aconteceu. Ou que foi simulado, ou que foi simplesmente forjado. Forjado e simulado praticamente são quase a mesma coisa. Mas aquilo que não aconteceu e que não tem que produzir efeitos jurídicos. Ele simplesmente tem que ser retirado, extirpado, jogado de escanteio o mais rápido possível para que não tenha efeitos. Então, de tão graves, de tão sério que são, eles são comparados às nulidades absolutas, tá? Vou dar um exemplo para que se possa fazer mais fácil entender. Imagine que você tem um processo penal. E nesse processo penal, você tem um réu, né, e está próximo ali da sua condenação. Então, o que você faz? Você tem uma ideia como advogado. Conversa com o réu e faz com que ele forje a própria morte em um acidente, e você consegue ali uma certidão de óbito falsa, né? Pede para o seu cliente se esconder durante alguns anos, para que não apareça, e você chega para o juiz e diz: olha, excelência, houve aqui a extinção da punibilidade porque o acusado, o réu, veio a falecer. E o juiz pega, com base naquela certidão de óbito falsa, e ele decreta ali, sentencia, julga e considera extinta a punibilidade pela morte do agente. E aí, depois de 5 anos, o processo já transitou, julgou, arquivado, o seu cliente resolve dar as caras na rua e aí acabam percebendo que ele ainda está vivo. É o famoso ato inexistente. O que foi inexistente não é a certidão de óbito, mas a morte. A morte do réu foi inexistente. Então, aquilo que não existe não pode produzir efeito algum. Aquilo que não existe não pode produzir efeito nenhum. Então, se a morte não existiu, ela foi forjada, ela foi simulada, ela não pode produzir efeitos jurídicos. E o que acontece nesse caso? O processo é desarquivado, informa-se que a certidão de óbito juntada ao processo é falsa, que o réu continua vivo, muito vivo, na verdade, apesar de estar juridicamente ser considerado um zumbi, né, que morto voltou à vida, mas o ato é considerado inexistente e o processo volta, né, é desarquivado e volta a sentença, tudo aquilo se perde, do momento da juntada da certidão de óbito para frente, tudo é perdido. Volta-se até o ato da juntada da certidão de óbito, esse ato é considerado ato inexistente, e o processo volta a seguir o seu turno, o seu rumo natural. Então, é um exemplo comum de um ato inexistente em um processo, tá? Mas aqui no processo criminal, mas também se aplica ao processo de trabalho, em que o ato é simplesmente retirado do processo e o processo volta a continuar daquele ponto em diante. Avançando então para o próximo. As meras irregularidades é uma violação da norma jurídica, mas no seu sentido da sua formalidade, tá? Não vai acarretar aí grandes prejuízos, não vai acarretar ineficácia do ato jurídico se não for observado. O exemplo é o artigo 771 da CLT. O texto lá ainda fala que os atos processuais deverão ser escritos com caneta indelével, tá? Que é vedado usar abreviaturas, ou seja, isso, se for utilizado, se o ato processual não for feito com caneta azul, carimbado, datilografado, etc., que são ainda as regras do artigo 771, ainda contém a palavra datilografado, de tão novo, entre aspas, que é esse artigo, você tem aqui uma mera formalidade. Será que é justo se anular o processo? Será que é correto se anular todo o ato processual só porque ele não foi digitado, datilografado da maneira correta, se não foi assinado? Hoje em dia nós temos a assinatura digital eletrônica, muito fácil. Até os cartórios estão começando a adotar, alguns cartórios já estão substituindo a tradicional assinatura com o selo
por um QR Code. Então, a tecnologia está evoluindo. A tecnologia está evoluindo. Só que a CLT, né, não a lei em si, mas os textos lá são antigos, né, não acompanham a evolução. Eu achei que com a reforma trabalhista fossem dar um up, né, fossem dar uma certa... Mas continua ainda trechos como esses do artigo 771, que ainda fala em caneta, carimbo, máquina de datilografia. Quer dizer, se você não observar, vai causar nulidade processual? Vai causar nulidade do ato? Não, porque é mera irregularidade. Como Vicente Greco Filho bem afirma, as formalidades elas não podem ser um fim ao processo. As formalidades não podem ser um fim em si mesmo, né? Então, as formas elas existem até para dar uma ordem, dar uma sequência, até para dar uma vida, uma cara no processo, mas se elas forem descumpridas, são meras irregularidades, mera formalidade. A lei exige, mas não torna nulo o ato processual que não cumpriu essas formalidades, esses requintes que às vezes o processo nos traz, nos obriga a cumprir. E como qualquer instituto assim de grande importância no direito, as nulidades têm seus princípios que ajudam a entender e também a aplicar os seus efeitos. O primeiro princípio que eu trago para vocês é justamente aqui, não, tá para cá, aqui do lado, tá? Aparece aqui do lado para vocês, é o prejuízo, o princípio do prejuízo, ou também chamado princípio da transcendência. Esse princípio do prejuízo ou princípio da transcendência, ele é muito ligado ao princípio da instrumentalidade das formas, tá bom? Ou seja, não há nulidade que não se tenha prejuízo manifesto às partes interessadas. O princípio de prejuízo é inspirado no sistema francês, tá? Tá aqui para vocês, Pas de nullité sans griffe, de conceito aí do livro do professor Carlos Henrique Bezerra Leite. Então, eu tenho que ter um prejuízo, tá? Para que eu tenha a nulidade. Mas muito cuidado. Esse princípio não se aplica às nulidades absolutas. Por quê? Porque o prejuízo nas nulidades absolutas, ele sempre vai ser presumido, tá? Ele sempre será um prejuízo presumido. Então, vou ler aqui para vocês o trecho do artigo 794 da CLT. Eu vou fazer a leitura aqui, peço que vocês acompanhem no vade-mecum de vocês. O artigo 794 da CLT diz que nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes. Então, tem que observar aí a regra do artigo 794. Na verdade, o artigo 794 é o início da seção 5 que trata justamente das nulidades. São poucos artigos, é do 794 até o 798 da CLT. Vale a leitura de vocês para fixar esses artigos e seus incisos que tratam aí a respeito das nulidades e também trazem muita informação com relação aos princípios. Ok? Vamos continuar. Então, senhores, esse prejuízo atua como impeditivo de declaração. O ordenamento jurídico, a própria CLT, vocês viram aí, garante a eficácia do ato que, mesmo sendo inválido, não tenha trazido ali prejuízo às partes, tá? Os atos nulos, eles geram alguns efeitos, mas será que vale a pena se acabar com todo o processo? Será que vale a pena se cancelar um ato jurídico que, se ele alcançou os seus efeitos, ou seja, ele não cumpriu a formalidade legal, mas alcançou os seus objetivos? Então, assim, não é salutar, não é saudável, vai contra o princípio da economia processual. Se eu tenho um ato processual que tenha nulidade, mas alcançou os seus efeitos no direito do trabalho, por que eu vou anular? Não teve prejuízo a nenhuma das partes?
Não, nenhuma das partes saiu prejudicadas, porque eu vou anular, mas muito cuidado. Essa regra, ela se aplica às nulidades relativas, porque nas nulidades absolutas, como a violação é uma violação a uma norma de ordem pública, o prejuízo sempre será presumido. Sempre vai haver prejuízo, porque houve uma violação a uma norma de ordem pública, ok? E aí nós temos aqui outro conceito, tá? Nulidade processual, poder diretivo do juiz. Nós vimos nos princípios do direito processual que o juiz aqui ele tem um poder de direção processual, tá? Continuando, poder diretivo do juiz constitui moderna tendência evolutiva do direito processual a concentração cada vez maior de poderes diretivos e instrutórios nas mãos dos órgãos estatais encarregados de prestar jurisdição, o que de um lado permite a apuração o quanto mais próxima da verdade real e de outro autoriza a inibição, tá, da prática de atos desnecessários e diligências inúteis, que só vão ali atrapalhar o andamento do processo. Além do que, gasta-se tempo e gasta-se dinheiro, tá? Já pensou? Você tem um deslocamento de um oficial de justiça para cumprir um ato, né, tem combustível, tem tudo, de repente você anula esse ato, mesmo não tendo prejuízo nenhum, só por mera irregularidade, mesmo alcançando seus objetivos, você praticamente jogou fora dinheiro público, né? Você gastou combustível, você gastou para realizar, você gastou papel, você gastou, enfim. Pequenos gastos, mas quando você multiplica pelo universo de situações que poderão ocorrer, você tem um prejuízo. Então, a regra é, não tendo prejuízo, não sendo nulidade absoluta, você tem que preservar os atos. Isso faz parte do que nós chamamos poder diretivo do juiz, tá? E aí, continuando aqui, aquele trecho era um trecho de um voto, tais poderes hão de ser exercidos dentro dos limites éticos, de modo fundamentado e sempre em busca da efetividade do processo. No caso presente, as provas que pretendiam produzir o reclamante, destinadas a comprovar os fatos constitutivos dos direitos postulados, não eram inúteis e tampouco desnecessárias, sendo ao contrário imprescindíveis para o deslinde das controvérsias postas em juízo, um recurso ordinário, tá? Provido do TRT da 15ª Região, aí justamente aplicando o conceito do prejuízo, do princípio do prejuízo, ou também chamado do princípio da transcendência. Temos mais um, deixa eu sair aqui. Princípio da instrumentalidade das formas. Bom, esse princípio aqui também é chamado pela doutrina de princípio da finalidade. Ou seja, qual é a finalidade? Conservar os atos processuais praticados de forma diversa da prescrita em lei, mesmo que atinjam sua finalidade e vão produzir ali os efeitos processuais previstos na própria lei. Tal princípio se assenta no fato de o processo não ser um fim em si mesmo, mas um instrumento de realização da justiça. Na verdade, esse princípio aqui está um pouco ligado ao princípio anterior. Se não há prejuízo e eu alcancei a finalidade, por que eu vou simplesmente acabar com o ato processual, né? Porque eu detectei uma irregularidade? Não. Simplesmente bola para frente, né? Seguimos em frente. Alcançamos o objetivo? Perfeito. Vamos seguir em frente, tá? Desde que não haja prejuízo. O processo não pode ser o fim em si mesmo. Ele não pode ser tão rigoroso que vai ali acarretar prejuízo, ou então vai ali tão rigoroso que vai fazer com que a parte não consiga a reparação do seu direito. Principalmente o direito processual do trabalho. Vocês viram que o direito do trabalho ele é dotado da figura do juiz postulante. Então significa dizer que eu vou ter pessoas que não vão estar acompanhadas de advogado e não são exímios processualistas, né? Então nós temos ali que entender que o direito do trabalho ele é visto como um direito acessível. Então, as formas não podem ser um obstáculo que o cidadão comum, que não tem conhecimento em direito, não é formado em direito, seja impedido de acessar ao poder judiciário.
tá? E aí nós temos dois exemplos, o artigo 277 e o artigo 188 do CPC, que eu vou fazer a leitura e peço que vocês me acompanhem. Vamos começar pelo artigo 277 CPC. Ele diz o seguinte, o artigo 277 também faz parte do título 3 do CPC que trata das nulidades. O que ele diz? Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo, ele conseguir alcançar a finalidade, tá? Então, o juiz vai considerar válido se, por outro lado, ele alcançou a finalidade prevista. E o artigo 88 diz que os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente, exigir, considerando-se válidos que são realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Resumindo, tanto um artigo quanto o outro dizem a mesma coisa. Se você conseguiu chegar ao seu objetivo por outro caminho, então esse outro caminho poderá ser considerado válido, desde que você não trate de uma nulidade absoluta, ou seja, que a norma confrontada não seja de ordem pública ou social. Próximo princípio é o princípio da convalidação. O que é convalescer? Convalidação é se recuperar, recuperar a saúde, recuperar as forças. Então, muitas pessoas até fazem confusão com a palavra remédio jurídico. Convalidação tem a ver com remédio jurídico porque convalidação significa recuperar a sua saúde. Mas não tem nada a ver, tá? Ou seja, o ato que não for arguído, a nulidade que não for arguída de forma correta, ela preclui, você tem um prazo para arguir a nulidade relativa, ela vai precluir o seu prazo, você não poderá mais falar nela, e ela se torna saudável, ou seja, ela é convalidada. Aquela nulidade que não foi arguída será convalidada em um ato jurídico normal. Isso se aplica, claro, mais uma vez falando das nulidades absolutas, não se aplicam as nulidades absolutas, estou falando de nulidades relativas, ou seja, os atos, eles alcançaram seu objetivo, a parte que, entre aspas, se sentiu prejudicada, não procurou alegar nulidade no tempo hábil, precluiu, não poderá mais fazê-lo, porque já terminou o prazo para isso, e aí essa nulidade se convalida, se torna em um ato jurídico saudável, porque ela alcançou os seus objetivos, tá? Aí nós temos aí o conceito de Audace Rachid Coutinho. O que diz Coutinho? Ele diz o seguinte: o sistema das nulidades adotado pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e ainda do Código de Processo Civil, é todo ele voltado para a proteção dos atos processuais e seus efeitos, estabelecendo critérios impeditivos de sua alegação ou da sua decretação. Comentários aí de Audace Rachid Coutinho. Então vamos lá prosseguir. Se as nulidades não forem invocadas no momento processual correto, no momento processual oportuno, ocorre o princípio da convalidação do ato invalidado, também chamado por muitos doutrinadores de preclusão de se invocar a nulidade. Não posso mais invocá-la porque meu prazo já acabou. E qual seria esse prazo? O primeiro momento de falar no processo depois que ocorre a nulidade. Mas, como eu estava falando anteriormente, somente as nulidades consideradas nulidades relativas é que poderão ser alegadas, invocadas no momento processual oportuno. Já a nulidade absoluta, elas podem ser invocadas a qualquer momento. Elas não precluem. Então, uma observação aqui para vocês. As nulidades absolutas, elas não precluem. Elas poderão ser arguídas a qualquer tempo. Elas não sofrem o efeito da convalidação, tá? Então lembrem-se disso, as nulidades absolutas, elas não vão sofrer os efeitos da
convalidação, porque são normas de ordem pública, não podem ser convalidadas. Aí temos o artigo 795 da CLT, que eu vou fazer a leitura para vocês. Então vamos lá. Artigo 795 da CLT. O que ele diz? Ele diz o seguinte, presta atenção na leitura. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão arguí-las a primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos. Parágrafo 1º, deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios. Parágrafo 2º, o juiz ou tribunal que se julgar incompetente determinará na mesma ocasião que se faça remessa do processo com urgência à autoridade competente, fundamentando a sua decisão. Vamos ler logo o artigo 796. Diz o seguinte: a nulidade não será pronunciada a linha A, quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato, é possível. B, quando arguída por quem lhe tiver dado causa. Tá? E artigo 797. O juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende, ou seja, até onde a nulidade alcança. E artigo 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam sua consequência. Tá? Que dele dependam ou sejam sua consequência. Correto? Continuando. Tá? Próximo princípio. Deixa eu sair aqui da frente do princípio. Princípio das nulidades. Temos aí o princípio da renovação dos atos processuais viciados ou saneamento das nulidades. Acabamos de ler no artigo 797. Também é denominado pela doutrina de princípio da economia processual. Ou seja, eu tenho que aproveitar ao máximo a relação jurídico-processual, renovando os atos processuais defeituosos sem a necessidade de extinção prematura do processo. Ou seja, para que eu vou arquivar um processo se eu posso repetir o ato, né? Torno sem efeito o ato anterior e repito o ato processual para alcançar o seu objetivo. É muito mais fácil do que particularmente você pegar todo o processo e simplesmente arquivá-lo. Repete o ato. Né? O juiz pode repetir, se for uma nulidade relativa, ele repete o ato, torna sem efeito o anterior e repete o ato para se alcançar o objetivo. E é o que diz justamente no artigo 796 da CLT, que eu já fiz a leitura para vocês: a nulidade não será pronunciada a linha A quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato. Então está na linha A do artigo 796 da nossa CLT. Aí temos também o princípio do aproveitamento dos atos processuais já praticados, também denominado conservação dos atos processuais úteis. Tá? Aquilo que é útil, aquilo que não está viciado pelo inútil, né? Utile per inutile non viciatur. Resumindo, traduzindo, o útil não se vicia pelo inútil. Desse modo, a declaração de nulidade não pode estender-se, tampouco retroagir aos atos validamente praticados. Tá? Os atos úteis são salvos, os inúteis são retirados. Aonde nós vamos ter exemplos disso aí? Artigo 281 do próprio CPC, tá? Vou ler para vocês o artigo 281, que diz: anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Para que eu vou matar tudo se não se contaminou, não foram contaminados? São independentes os atos. 797 diz: o juiz ou tribunal que pronunciar a nulidade declarará
os atos a que ela se estende, ou seja, até onde vai, até onde chega. Artigo 798 diz: a nulidade do ato não prejudicará, senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Então é justamente aí esse princípio sendo aplicado no processo civil e também na própria legislação trabalhista. Correto? Princípio do interesse. Importantíssimo isso aqui. Somente terá interesse de postular a declaração da nulidade a parte que foi prejudicada, mas que não deu causa. É aquela história que ninguém pode alegar contra si sua própria torpeza, tá? É o princípio geral do direito. Ninguém é lícito alegar a própria torpeza em juízo, tá? Sendo meio de moralização da relação processual, tá? Ou seja, eu dei causa e eu mesmo alego contra a minha pessoa, estou praticamente alegando a minha própria torpeza em juízo. Isso é um princípio, isso não é possível. Então, somente tem interesse de solicitar a nulidade a parte que está sendo prejudicada. Então, eu tenho que ter, na nulidade relativa, eu tenho que ter a existência de um prejuízo. Além do mais, a parte que vai pedir a nulidade daquele ato tem que ser a parte que está sendo prejudicada, senão vai faltar interesse em agir, interesse em pedir. Então é um ponto muito importante que vai determinar a regra de quem pode ou não solicitar, tá? Ou alegar ali a nulidade. Então, senhores, segundo ainda o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, o princípio do interesse só alcança evidentemente as nulidades relativas, pois as nulidades absolutas constituem matéria de ordem pública, então elas não precisam ser alegadas pela parte interessada. Sempre tem prejuízo. Inclusive, o juiz pode até de ofício reconhecer esse prejuízo, tá? E aí é justamente o que se vê da leitura da linha B, né, do artigo 796, que diz: a nulidade não será pronunciada quando arguída por quem tiver lhe dado causa. Então, justamente para parar essa história de alegar em juízo a sua própria torpeza. Ok, vamos dar agora, senhores, algumas considerações. Importante que, quando vocês estiverem estudando os princípios das nulidades, percebam que a grande maioria dos princípios eles serão aplicados nas nulidades relativas. Tá? Um exemplo de uma nulidade relativa que, se não for sanada, o ato é convalidado. A competência territorial. A competência territorial é considerada uma competência relativa, uma nulidade relativa. Então, se você praticamente deu entrada no processo, no foro errado, e a parte contrária não alegou aquilo em seu prejuízo, perdeu o prazo. Ou seja, qual era o prazo? Na contestação. O ato dela juntar a contestação, ela deveria ter dito: olha, o processo foi anexado, foi juntado na comarca errada, não é aí, a competência territorial não é dessa Justiça do Trabalho, é dessa aqui, né, dessa zona do TRT. Então, se você não faz isso na sua contestação, o juiz entende que ele pode se tornar prevento e tomar para si aquela competência territorial. Mas veja que isso acontece porque é uma questão de nulidade relativa. Se fosse absoluta, não seria possível. Como, por exemplo, o quê? Você tentar exigir uma reparação de uma relação consumerista, ou seja, Código do Consumidor, dentro da Justiça do Trabalho. Quando o juiz perceber aquela petição, ele vai dizer: opa, peraí, que isso aqui? A pessoa está querendo troca de produto, está querendo conserto de produto, mas aqui é a Justiça do Trabalho, não é a Justiça Comum. E ele pode, de ofício, reconhecer a incompetência de foro, incompetência material, que é uma questão de nulidade absoluta. A Justiça do Trabalho, ela não pode conhecer de causas que estejam além da sua competência. E onde está a sua competência? Eu falei que as nulidades absolutas são normas de ordem pública e a competência da Justiça do Trabalho está justamente no artigo 114 da Constituição Federal. Então, eu aceitar julgar uma relação consumerista dentro da Justiça do Trabalho
Simplesmente eu estou indo de encontro a uma norma de ordem pública, além do mais, estou indo de encontro com a Constituição Federal. Tá? Com a Constituição Federal. No entanto, quando eu conheço de um processo que não é da minha competência territorial, é de outro TRT, eu não estou infringindo mais uma norma de ordem pública da Constituição Federal, o artigo 114, que fala da competência material da Justiça do Trabalho. Eu estou ferindo uma questão relativa que está na própria CLT sobre o local que eu devo protocolar minha ação. Lembrando que o juiz pode se tornar prevento e conhecer da causa, né? Ele pode se tornar prevento e conhecer da causa. Bom, turma, essas foram algumas considerações que eu tinha a respeito das nulidades. Espero ter sido o mais objetivo possível, direto também. Os materiais estão todos no AVA para que vocês possam estudar sobre os conceitos e princípios das nulidades. Lembrando que as nulidades absolutas, a maioria dos princípios que nós vimos se aplicam às nulidades relativas. Também vocês não vão poder esquecer de citar os atos inexistentes, que eles se equiparam às nulidades absolutas na sua gravidade quando eles ocorrem. Eu espero que tenha tirado todas as dúvidas. Se ainda tiverem dúvidas de vocês podem colocar nos canais oficiais de perguntas que vocês têm dentro da própria plataforma. A gente se vê até a nossa próxima aula.